Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam e neste programa nós vamos abordar a função da mulher na vida familiar. E para essa conversa estou aqui com as queridas Giovana e Cris. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Miriam. A paz do Senhor, Cris. A paz do Senhor. Cris, você pode dar início aí a este momento aí tão maravilhoso, né? Amém. Temos aí. Nós vamos ler hoje o texto do Salmo 128 e vamos ler os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. O Salmo 128, ele corresponde a uma sequência de salmos denominados Cânticos dos Degraus ou de Romagem. Os Salmos 120 a 134, eles fazem parte desses cânticos, né? E o 128, ele é o 9º cântico. Esses cânticos dos degraus, eles eram cantados pelos levitas. Então, quando havia as festas em Israel, à medida que o povo se dirigia para Jerusalém, ia subindo os degraus ali do templo, os levitas iam cantando, iam tocando instrumentos, e juntamente com o povo que ia subindo ali os degraus, eles iam louvando ao Senhor. Isso em adoração, em louvor, em comunhão, em reverência a Deus. E esse salmo que nós lemos aqui, o Salmo 128, ele todo, mas de uma maneira geral, a gente pode falar que ele é uma fotografia de uma família feliz. Né? A fotografia de uma família feliz, mas sob uma condição, daquelas que temem ao Senhor, aquela família que teme ao Senhor. E interessante que o Senhor mostrou que nós falássemos sobre esse assunto em um mês que nós estamos orando pelas famílias. Né? Estamos orando pela salvação, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. E eu vou ficar aqui especificamente, como nosso programa nós falamos, né, especificamente mulheres, né, nós vamos focar aqui no versículo 3, que diz assim: A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Quando nós vamos estudar o texto em hebraico, essa parte, mulher como a videira frutífera, ela se origina de uma metáfora hebraica que significa Jefé Kibot, que fala que a videira ela é uma raiz firme, de estrutura profunda. E quando nós vamos pesquisar sobre a videira, a gente estuda e a videira ela tem uma capacidade de alcançar uma profundidade de até 1 metro de profundidade. Então, ali a mulher como a videira frutífera é a videira que tem uma raiz profunda, firme, estruturada. E é a mulher que edifica a estrutura da família com raízes profundas. E aos lados da tua casa tem um significado assim: estar em retaguarda, servindo de apoio e proteção da casa como uma habitação segura e fixa. Glória a Deus. Maravilha, né? Isso. É interessante que a Cris falou que a mulher, ela tem tipo da videira, né? Aí o texto fala, e tem raízes profundas. É muito, muito, muito gratificante ver a nossa posição na nossa família, né? O Senhor nos deu uma posição de destaque. Nós temos realmente, o Senhor tem falado sobre a mulher sabe edifica a sua casa. E quando o Senhor fala em edificar essa casa, o Senhor nos fala que Jesus fala, né? Que nós devemos edificar nossa casa na rocha. Essa casa na rocha tinha uma característica que aqui no Salmo 128, no versículo 1, diz assim: bem-aventurado, feliz. Jesus sempre dá, os conselhos do Senhor são sempre para que nós sejamos felizes. Todo mundo procura felicidade. Todo homem quer ser feliz, quer ser amado e quer amar.
Então, ele diz assim, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, que tem respeito pelo Senhor, né? Que respeita os mandamentos do Senhor, anda nos seus caminhos. Andar no caminho, o caminho não é um campo aberto, o caminho é um ponto que leva a outro ponto, mas que é delimitado, ele tem limites. Então, quando o Senhor nos fala desses limites, o Senhor fala dos mandamentos, das orientações do Senhor. Um caminho, você não vai para onde você quer. Você pode ligar 2 lugares, mas você pode ter vários caminhos. Mas para o céu tem um caminho só. Jesus é o caminho. Glória a Jesus. Então, esse caminho que nós pegamos para essa felicidade, essa dependência do Senhor, ela tem limites, né? Tem mandamentos do Senhor, tem ensinos do Senhor. E nós edificamos a nossa casa no Senhor, na rocha, nessa rocha firme, quando nós andamos nos caminhos do Senhor, quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor. E a palavra diz que sobre essa casa edificada na rocha, vai vir tempestades, vão vir enchentes, como vai vir contra a casa edificada na areia. A areia é uma coisa, é um sedimento que fica ali e que não tem nenhuma firmeza, que não dá segurança. O homem pode edificar a casa dele sobre muitas coisas, sobre a profissão dele, a riqueza, a influência que ele tem. Não, estou seguro, não está. Na hora das tempestades, existem tempestades sobre as nossas vidas, que vêm, as enxurradas, que vêm sobre as nossas vidas, que nós nos sentimos totalmente incapazes de solucionar. Nós vemos a nossa limitação. Só há um que é ilimitado, que é o Senhor, que é a rocha, que sustenta a nossa casa. Então o Senhor fala dessa rocha, nós vamos ser edificados na rocha. E para ser edificado na rocha, a rocha não fica na superfície, normalmente ela fica na profundidade. E precisamos de ter uma coluna, uma viga que ligue a casa, né? Que é o fundamento, que ligue a casa a essa rocha. E esse fundamento se chama fé. A fé é aquilo que nos liga a essa rocha. Então, uma mãe que crê no Senhor, que está ligada nessa rocha, ela é sustento na sua casa. Nós somos chamados para ser coluna nas nossas casas. A coluna é aquela que recebe todo o peso que vem de cima, né? Todo o peso, a firmeza da casa está nas colunas e no fundamento. Então, nós somos chamados para sermos firmes no Senhor. A nossa fé está firme. E a palavra fala de Timóteo, fala a fé não fingida, que habitou na sua avó Lóide e habitou na sua mãe Eunice e que certamente habita em ti. Então, nós somos responsáveis como mães para dar essa estrutura firme na nossa casa espiritual. Agora, nossa casa espiritual, nós não transmitimos casa espiritual para os nossos filhos, nós não construímos a casa dos nossos filhos, mas nós damos para eles o material para a construção da casa espiritual. Como Davi deu material para a casa espiritual de Salomão. E o Senhor falou que a casa de Salomão seria uma casa magnífica, ia ser extraordinária, muito maior do que o tabernáculo que foi construído, né? Mas então os nossos filhos, aprendendo a oração, o material é o quê? Oração, jejum, madrugada, é aprender a dar valor aos dons espirituais, é aprender a caminhar na direção do Senhor, o temor do Senhor, é saber consultar os seus caminhos ao Senhor, é colocar o Senhor sobre todas as coisas na sua vida, é dar ao Senhor o destaque que Ele merece, porque essa casa só vai permanecer de pé se ela estiver firmada na rocha. Aleluia, glória a Jesus. E nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus de família, né? E nós estamos abordando, então, como Giovana comentou, né, essa função importante que temos, né, como edificadora do lar. E quando falamos de edificação de um lar, nós entendemos o quê? Que essa edificação se trata de um projeto.
E esse projeto, ele vai ser desenvolvido diariamente, né? Ele é em tempo integral, ou seja, sem feriado, sem fim de semana, né? E sem período de férias. É uma forma diária de vida, essa serva. E como seria o dia desta mulher? Então nós vamos falar sobre o dia dela, né? E é muito importante, nós nos lembramos lá em Mateus 6, quando o Senhor ensina os seus discípulos a orar, a pedir, né? Ele fala olha, que o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus que se faça presente, né? Isso é importante, a presença do Senhor, que a sua vontade seja feita, né? E o pão seja provido. Então Deus tem isso, é a nossa necessidade. Nós sabemos que cada dia traz os seus desafios, né, e suas necessidades. Então a mulher que vive em comunhão com o Senhor, ela recebe recursos para enfrentar qualquer situação. O Senhor já ensinou a ela a usar os meios de graça, como Giovana falou aqui. Esses meios de graça, nós entendemos, né, representam a fala da mulher, dessa serva com o Senhor. E vemos que também os dons espirituais que foram falados aí, que é a verbalização, né, do próprio Senhor com essa serva. Então isso é maravilhoso, ela entender que ela tem todos esses recursos maravilhosos. E a busca dessa serva ao Senhor é fundamental para que o Senhor providencie a bênção que o nosso lar vai precisar, né, naquele dia. Nós estamos falando do dia dessa serva. E Provérbios 31:14, eu gostaria de lembrar que a mulher virtuosa, ele fala que ela traz de longe o pão. O pão, ela entra na presença do Senhor, ela vai buscar isso além do véu, né? Lembrando, é essa busca da direção. Ela vai buscar o alimento, ela vai buscar forças também para enfrentar aquele dia, as dificuldades, para alcançar o que? O propósito do Senhor para a sua vida e para a sua família. Então, Provérbios 31 também diz, né, que ela se levanta de madrugada para buscar mantimento para sua casa também. Que maravilha, né? A busca ao Senhor antes de que as atividades do dia comecem. Ela já desfruta das benignidades do Senhor, ali cedo já está buscando, ela está desfrutando da bondade do Senhor, né? Como diz lá em Salmos 23, né? A bondade, elas nos seguem, né? E a benignidade, elas nos seguem. Então isso é cada dia. E ela busca essa direção, essa luz para a sua vida. Por quê? Porque ela vai enfrentar o dia, ela vai ter que, precisa, Senhor, me revela como vai ser esse dia, o que meu marido vai precisar. De repente é um filho que vai precisar de uma palavra, ou até mesmo eu vou dar uma assistência à igreja. Ela busca as orientações, revelações, ela quer andar na presença do Senhor, ela quer ser guiada por esse Espírito Santo. Então ela já buscou isso para aquele exato dia. Né? Então nós vemos que no final do dia ela vai se apresentar ao Senhor já glorificando pela fidelidade dele. É maravilhoso adorá-lo pela sua fidelidade. E um outro aspecto, porque o hebraico, as palavras elas possuem mais de um significado, as expressões. E continuando ainda com o versículo 3 sobre a videira frutífera, essa expressão ela também significa prosperidade e alegria. E a mulher dentro de casa, ela é próspera, né? Ela sabe administrar, ela trabalha na economia doméstica ali, com os mantimentos, ela auxilia ali na vida doméstica, nesse sentido de prosperar o lar, de sempre ali procurar auxiliar o marido nesse aspecto, né? Precisa de um recurso para a família. Quantas mulheres às vezes ali é esse recurso, né? Ela tem ali às vezes o recurso, ela guarda, ela consegue
compra algo para o marido, para o filho, às vezes ainda Glória a sobra Jesus. um valor ali, ela consegue fazer algo para si, Sim. algo até pessoal. Então, assim, ela é próspera, né? E nós precisamos de buscar isso também, Sim. né? Nessa questão também dentro do lar, de recursos, de administração, isso é muito importante. E um outro aspecto aqui é a mulher, que é a alegria da casa, Sim. né? Então, é a alegria do lar, né? Não é uma Maravilha. mulher cheia de ira, de raiva, de rancorosa, rixosa, briguenta, né? Maledicente, mas ela procura ser alegre. É tão bom uma casa, né? Quando a mãe tá alegre, quando a mãe tá feliz, isso é tão bom. Então, ou seja, Contamina. é a alegria da casa estar Contagiante. na mulher. O Senhor nos Contagiante. deu isso. Então, é a mulher que é a mãe, a esposa que se faz companheira, bondosa, né? E torna aquele ambiente da casa aconchegante, estruturado, né? Para que os demais da família se habitem ali. Sim. Verdade. A produção da videira é o vinho, né? O vinho é o responsável pela É alegria. verdade. Glória a Jesus. A casa de um servo de Deus é uma casa aconchegante, né? Porque a presença do Senhor está ali. É o Espírito Santo, né? A videira, ela produz o vinho é a alegria. E a alegria que está no nosso coração, ela é produzida pelo Espírito Santo. As nossas raízes são profundas, nós estamos ligados no Senhor. E aí o fruto da nossa vida, né? É aquilo que nós produzimos na presença do Senhor. A videira, ela é uma árvore que precisa de sustentação, ela não fica em pé sozinha, né? Então nós vemos que a videira, ela tem a sustentação do Senhor, mas o marido é muito essa estrutura dentro do lar, né? Que sustenta a esposa, que é o provedor, é aquele que ajuda, é a última voz na casa. Muitas vezes lá em casa era muito comum a mãe falar, vou falar com seu pai. Aí a gente já ficava mais, né? Porque é aquela estrutura. Mas no cuidado do dia a dia, nós precisamos ter muito cuidado, porque quando nós lidamos com os nossos filhos, nós precisamos ter o aconchego do lar. É um ombro amigo, é uma palavra, uma orientação do Senhor. Hoje é muito comum, nós estamos vivendo um momento de muitas telas, muitas telefones celular, todo mundo tem. Então, senta na mesa, que seria um momento da família se confraternizar, de falar dos problemas, de falar das alegrias, falar, às vezes, uma oportunidade do filho falar do que está passando na escola. E nós não temos esse momento de aconchego, de dizer assim, você é importante para mim. Eu me preocupo com o que você está vivendo quando eu quero saber da sua vida. Eu quero saber, e principalmente para as mães de crianças mais novas, atentem-se para esse momento agora, momento de criar vínculos, intimidade, porque esse tempo passa. A adolescência, por característica mesmo, eles têm uma tendência a se afastar, a viver um momento deles. E se nós não construirmos esses laços, enquanto eles são pequenos, na adolescência vai ser muito difícil criar esses laços. E nós precisamos aconchegar os nossos filhos. O nosso marido tem que ter prazer de voltar para a nossa casa. E a estrutura fala muito da organização da casa. Sim. A mulher é responsável pela organização da casa. Chegar numa casa arrumada, numa casa que as coisas funcionam, né? São colaboradores. E vem momentos difíceis, onde é muito difícil alguém para ajudar em casa. Então, todos são chamados para ajudar, mas a mulher é aquela mola mestre, né? Aquela que mexe com todo mundo e que todas as coisas funcionam. Mas isso deve ser feito com leveza e deve ter o cuidado de sempre estar aberta a receber aqueles que têm necessidade. Ver a necessidade da casa é um papel nosso, né? Acolher e socorrer aqueles que precisam da nossa presença. Muitas vezes a nossa presença não é presença corporal, é a nossa atenção. É verdade, glória a Jesus. Bom, e nós vemos aí, né, que com tudo isso é um lar acolhedor. É isso que o Senhor quer fazer, né? E isso a mulher
ela vai buscar isso do Senhor sempre. Senhor, eu quero que meu lar seja acolhedor, que haja alegria por parte do meu esposo ou daqueles com quem eu convivo, né? Para servas aí que ainda estão aguardando um casamento. Mas assim, eu quero ser essa bênção, eu quero ser essa serva. E essa mulher que busca o Senhor, ela não teme coisa alguma, não é mesmo? Ela ora, então ela jejua, ela glorifica o Senhor, né? Ela perdoa também, ela exercita, né? E a emoção dela precisa ter o fruto do Espírito. Então, e o fruto aí, nós já conhecemos, né, a composição, é benigno, é fiel, ela tem o domínio próprio, né? Então, como Cris falou, ela é alegre no Senhor, né? Ela é paciente nos momentos que necessita de uma espera para a realização, né, de uma obra que o próprio Senhor vai fazer. Então, a sua casa ela está segura e ela está guardada na aliança do sangue de Jesus. Então, nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez na dependência do Senhor, de acordo com as riquezas da graça do Senhor. Então, é uma função grandiosa, né? A nossa função, uma função que o Senhor nos deu. Mas nós não estamos sós, é bom lembrar isso, né? Nós não estamos desprovidos de recursos. O Espírito Santo de Deus, ele nos foi dado exatamente para nos ajudar e capacitar, né? Ele é um amigo bem presente cada dia. É esse o dia da serva, é o dia. Todos os dias nós vamos fazer a mesma coisa. Termos esse cuidado, vigiarmos para que o nosso lar seja vitorioso. E na igreja, nós vamos ver os frutos, né? O resultado vai estar na casa do Senhor, não é mesmo, Cris? E depois de tudo que nós falamos aqui, nós podemos concluir com que existe um segredo. Sim. O segredo para uma família estruturada, uma família feliz, saudável, né? É o temor do Senhor, mas o Senhor deixou um segredo que está na mulher. Isso. E eu queria fazer uma colocação aqui, porque o opositor das nossas almas, ao longo dos últimos séculos, principalmente por meio da filosofia romana, grega, e recentemente através do feminismo, tem descaracterizado a função da mulher, o feminino e principalmente a dedicação ao lar, à família. E hoje nós sabemos que essa inversão de valores, né, isso tem trazido muitas dificuldades para alguns lares, né? Então, às vezes, nós temos aqui algumas pessoas que às vezes nem conhecem o Senhor, que estão assistindo e que possam estar passando por isso. Hoje há uma grande valorização pela questão profissional, acadêmica da mulher. A mulher é valorizada pelo aquilo que ela produz, né? E aqui a gente não está de maneira nenhuma referindo a essa questão do trabalho, da carreira profissional, porque inclusive este Salmo 128, ele fala, né, que nós vamos viver do fruto do nosso trabalho, né, comer do fruto do nosso trabalho. E a mulher virtuosa é aquela que trabalha, ela administra, então nós não estamos falando disso, mas a gente está falando do ponto que o Senhor nos colocou. Então o Senhor nos fez como Ezer, como auxiliadoras, o Senhor nos fez como mulher virtuosas, raio, fortes, com várias características, mas há um segredo. E o segredo nós acabamos aqui de falar. Na família, nós precisamos nos voltar para a nossa família. Nós vamos ter a nossa carreira, nós vamos nos dedicar, nós vamos trabalhar, mas quando estivermos dentro da nossa casa, ali nós somos esposas, nós somos mães, nós não podemos, as jovens que estão nesse meio acadêmico hoje, nesse ambiente corporativo, que estão nos assistindo aqui, às vezes estão aí para constituir o lar, que busquem isso. Que busquem isso, serem essas mulheres aqui, né, a videira frutífera ao longo ali da sua família, né? Sejam essas mulheres e que buscam isso que nós falamos aqui, né? Porque esse segredo o Senhor tem nos concedido, o Espírito Santo tem nos revelado
para que os nossos lares sejam edificados, para que ninguém se perca, nem um Glória a marido, Jesus. nem um filho, nem um membro da família, porque isso o Senhor nos concedeu, né? Glória É a nosso. Jesus. Nós temos que pensar que quando o Senhor fala de lar, o Senhor fala de filhos, que é a herança do Senhor. E se a herança do Senhor, que a herança que o Senhor nos deu, é uma riqueza que o Senhor nos deu. A riqueza que o Senhor nos deu, ela precisa ser cuidada, né? E é uma opção que nós fazemos quando nós escolhemos ser mãe. Escolhemos ter o nosso lar, escolhemos casar. Então, é um compromisso que nós temos com o nosso lar. E nós somos importantes. Deus nos deu essa função que é muito importante. Cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, porque um dia nós vamos dar conta deles ao Senhor. Sim. Então, se nós fizermos opção de ter filhos, de edificar um lar, de ter um lar na presença do Senhor, nós sabemos que Deus tem nos dado autoridade, tem nos dado poder, tem nos dado a bênção do Espírito para que nós possamos edificar nossos filhos, nossa casa, sermos ajudadores dos nossos maridos, Sim. para que o nome do Senhor seja em tudo glorificado. Glória a Jesus. Amém. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa e o Salmo 128 ilustra a perspectiva de Deus sobre um lar feliz e abençoado para aqueles que temem ao seu nome. E o resultado de uma família que teme a Deus é um homem próspero, uma esposa com uma videira frutífera e filhos abençoados. A paz do Senhor Jesus.